Olá Brasil, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo. E este é um momento muito especial para todos os brasileiros que precisam sim de virar o jogo. E quando eu falo em virar o jogo é sempre mudar para melhor, mudar para uma área onde possamos funcionar melhor, não só para nós mesmos, mas para o nosso negócio, para a nossa família e para a nossa saúde. Porque se nós não temos saúde, é impossível virar o jogo, não é verdade? Por isso eu tenho aqui hoje um especialista em clínica médica e nutrologia. Ele é fera no assunto, Dr. Samir Turma. Tudo bem, Dr. Samir? Olá, prazer em vê-los. Prazer em vê-lo também. Eu sei que foi difícil trazer ele aqui, porque ele tem a agenda cheia, mas hoje ele concordou em estar conosco porque o assunto é delicado, não é verdade? O assunto é espinhoso para todos nós. Aliás, nós estamos sofrendo com esses espinhos desde o início do ano. E eu vou falar que espinhos são esses, né? Não tenha dúvida. A cloroquina é para ser usada ou não? Quem são aqueles pacientes que realmente, ou aquelas pessoas que realmente têm aquela probabilidade de pegar o Covid? É verdade que até a pessoa que ronca pode estar suscetível a pegar essa doença com mais facilidade? Enfim, tantas coisas acontecendo, um mundo político em turmoil, como diz o americano, ou seja, em ebulição, ninguém se entende, a OMS manda sinais trocados, enfim, nós precisamos mesmo ter esta conversa hoje com quem entende para que possamos atravessar esse deserto e chegar ao outro lado sãos e salvos, não é verdade? O nosso programa Virando o Jogo já está no ar e eu quero muito essa audiência, fique com a gente. E aproveitando a presença do nosso ilustre convidado, que é o Dr. Samir Turma, ele é especialista em clínica médica, em nutrologia, tem um trabalho muito especial também em medicina do sono, não é isso? Isso. Então ele pode nos dizer exatamente como atravessar esse momento difícil em que tantos sinais trocados, como eu disse anteriormente, estão sendo enviados para nós em questão à saúde, à imunidade, a quem está mais suscetível ou não. Então eu vou começar pela imunidade. Fala-se tanto em imunidade, mas me parece aí, doutor, que existe um conceito meio trocado aí também, não é? Nós sofremos muito com esses sinais trocados. Até porque o aprendizado, ele teve que ser feito às pressas com o carro andando. Então vocês imaginem que toda a história dessa pandemia para nós começa na China no final do ano passado e ela explode no início desse ano. Nós tivemos 60 dias de preparo para que isso chegasse ao Brasil. Você não tenha dúvida que o desespero de todos nós em busca de informação para definir atitudes, isso foi um desespero e gerou muito desencontro. Não é? Então, fala-se em imunidade, óbvio. Então, existe uma relação entre toda a infecção, veja, é uma equação simples. A agressão que você sofre por uma quantidade enorme de vírus, ou de bactérias, ou de agente infeccioso, a agressividade desse agente biológico, então, número versus agressividade, dividido pela sua imunidade, ou seja, pela sua saúde, pelas suas defesas. Então, se esse agente é muito agressivo, mesmo em pequena quantidade, ele suplanta suas defesas. Ok. Não é? Ele não é tão agressivo, mas a quantidade de agentes é enorme. Ele suplanta suas defesas. Ele nem é tão agressivo, nem existem tantos agentes agressores assim, mas a sua saúde é frágil, você vai ser suplantado da mesma maneira. Então essa equação é uma equação simples para o nosso raciocínio. Só o que nós estamos vendo? O elemento imunidade, como está sendo colocado, não é tão determinante assim para o adoecimento e o sofrimento das pessoas, né? Nós estamos vendo pessoas com a imunidade realmente combalida, como são cancerosos com quimioterapia, sofrendo menos do que hipertensos, sofrendo menos do que obesos, do que diabéticos, né? Então, o porquê que essas pessoas sofrem tanto? Então, esse lado inusitado do coronavírus é que nos deixou nessa expectativa toda e fez com que o mundo inteiro saísse em busca de protocolos de tratamento. Então, realmente é algo novo na experiência humana.
Mas como a gente pode lidar com isso em questão de prevenção? Existem aquelas fórmulas caseiras, vamos tomar bastante suco de laranja, vamos ficar em casa tomando bastante cítricos, mas eu acho que... O que nós estamos observando hoje é que o conjunto da sua saúde importa. Nós não podemos dividir o mundo mais entre pessoas doentes e pessoas sadias. Não é? Nós não podemos ter essa visão medieval da doença, que a doença é um elemento que se abate instantaneamente sobre você, como se fosse um fantasma. Não é? Nós temos que começar a entender o que é exatamente um estado de saúde. Um estado de saúde é um estado de equilíbrio, é um estado de boa função. Então, não se admite má função. Você tem que melhorar a sua capacidade funcional. Você tem que respirar melhor. Você tem que estar melhor nutrido. Você tem que se fortalecer. Você não tem que ser conivente com estados de obesidade, de distúrbio metabólico, de má respiração, má qualidade do sono. Então, você tem que caminhar para esse estado de saúde melhorado. Não é? Então, esse equilíbrio funcional é a nossa busca. Por quê? Porque nós estamos vendo pessoas que aparentemente não são adoentadas e nem estão jogadas numa cama. E, no entanto, essas pessoas sofrem muito e vêm a morrer por conta de uma infecção como essa. Quais são esses pontos de fragilidade? Então, nós temos que entender isso melhor. O mundo inteiro está tentando entender isso. Hoje, eu que vivi cada passo dessa pandemia do ponto de vista médico, né, e venho acompanhando materiais no mundo inteiro de outros profissionais, então o nosso aprendizado melhorou muito nos últimos meses. Alguns consensos estão começando a se encaixar melhor. Mas, doutor, voltando à minha pergunta anterior sobre a prevenção, porque a gente tem ouvido nas conversas, as pessoas até passam em grupos de WhatsApp aquilo que elas acham que é bom para a saúde, que não é, que fulano usou, que ciclano deixou de usar. Eu sei que tudo isso é uma coisa muito caseira, uma coisa muito doméstica, até medieval, como o senhor colocou aqui, mas é o que acontece na realidade. Então tem muita gente trocando receita aí e talvez não necessariamente sabendo se isso funciona ou não. Por exemplo, recentemente um amigo me disse, um amigo que tem até um certo nível de cultura bastante elevado, que não tem conseguido achar remédio nas farmácias para piolho, porque o remédio de piolho, segundo alguns aí, ajuda a fazer um escudo contra o Covid. Bom, então vejam bem, nós estamos indo para o lado do tratamento da doença. É importante a gente ter em mente, vocês estão vendo todo dia matéria falando de medicamentos. Eu tenho amigos que são advogados, que são, enfim, profissionais nada ligados à área de saúde, engenheiros, que estão agora entendendo até de ensaio científico médico. Pois é, diz que o piolho agora então, é o menos mal. Então, o desespero por informação é de todos nós, né? Então, assim, esse medicamento, por sinal, é a ivermectina. A ivermectina, ela não é usada em caráter preventivo. Ela é usada no tratamento, uma vez constatada a infecção. Ah, então existe um fundo de verdade nisso? Não, mas lógico que tem. A ivermectina já foi usada, inclusive, contra outras viroses. É um fármaco potente, ele age contra alguns tipos de vermes, ele age contra alguns tipos de parasita, como piolho, carrapato, sarna, e também age contra alguns tipos de vírus, sim. Já foi testado contra zika, chikungunya e agora, você não tem dúvida, foi constatado também que o trabalho com ivermectina ela é capaz de debilitar essa virose. Só que a gente está vendo assim uma quantidade enorme de trabalhos, né? Nós estamos vendo trabalhos onde se usa ivermectina em dose única. Eu vi trabalhos onde se usa 3 doses de ivermectina no paciente infectado. Isso não se usa preventivamente. Você usa uma dose, 2 dias depois outra dose, 2 dias depois outra dose, associado ou não a outros medicamentos, né? Então,
essa medicação, ela existe, ela é real e está sendo usada no mundo inteiro, não é só aqui. E olha, eu achei que isso era um fantasma que tinha colocado aqui na situação de mitos contra a Covid. Não é olha, mito, não. Vivendo e aprendendo. Doutor, então chegamos mais próximo ao assunto que nós queremos tocar, a ferida que nós queremos colocar a mão sobre, que é a hidroxicloroquina, não é isso? Falei certo? Isso. Hidroxicloroquina no próximo bloco, pode ser? Esse é um assunto que deixa todo mundo agitado. Pode ou não pode? Tantos sinais trocados nessa hidroxicloroquina. A gente volta falando com quem entende do assunto. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, neste momento tão especial em que passa o mundo, nosso Brasil, sobre o Covid. Nós estamos com medo uns dos outros de chegar próximo, de estar abraçando, e com certa razão. Mas o que nós temos que ter medo mesmo é da má informação, porque com a má informação a gente vai ficar muito distante do ideal, que é sim curar a saúde que está debilitada e conseguimos vencer este vírus que ataca, que assola a humanidade e também nos ensina a viver de uma maneira mais coerente com os novos tempos, porque eu acredito que outros vírus virão também. E o doutor Samir Turma, que está aqui ao nosso lado, que é o nosso convidado especial, no bloco anterior, ele falou da importância de estar bem com a saúde, não só num ponto dela, mas como um todo, não é verdade? E eu estou aqui no assunto hidroxicloroquina. Será que existe realmente verdades e mentiras, mitos já sendo erguidos em torno deste medicamento? O que é certo, o que é errado? Eu gostaria que o doutor aqui presente, que é especialista em clínica médica, em nutrologia, em medicina do sono, nos ajudasse a entender mais sobre este medicamento tão falado na mídia e tão pouco entendido por nós. Eu acho que vocês já tiveram a opinião de inúmeros médicos sobre esse assunto. Nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas falando contrárias ao benefício dessa medicação. Bom, o que eu posso lhes dizer é que eu tenho uma vivência, uma experiência no uso frequente com esse medicamento há 30 anos. Ele não é um medicamento alienígena, ele faz parte da rotina das pessoas, dos profissionais de saúde, é usado por milhões de pessoas no mundo inteiro. Existem critérios de segurança para se usar esse medicamento, vocês não tenham dúvida quanto a isso, não é? Esses critérios de segurança fazem parte da responsabilidade que o médico assume frente ao seu paciente. Então você pega qualquer bula e você vai ver uma bula recheada de problemas. E ali, aquilo não é para atemorizar nem o médico e nem a vocês. Aquilo é porque um medicamento que já circula na humanidade há 80 anos, já foi usado por uma quantidade tão assombrosa de pessoas, que todas aquelas possibilidades estão descritas em bula. A partir daí, o médico que tem experiência e vivência com esse medicamento, ele é capaz também de decidir o quão remota pode ser uma complicação ou quão frequente ela pode ser, dependendo de como esse medicamento vai ser usado. Então, esse medicamento ele tem critérios de segurança, sim, né? Não é para deixar ninguém cego nem para morrer de arritmia. Então, esses critérios dependem da habilidade do médico para qualquer medicamento. Nós vamos ver hepatite tóxica fulminante com paracetamol, com dipirona. Então, qualquer medicamento potencialmente tem suas complicações, né? Quando eu vi na mídia que deixa cego, meu Deus, até eu fiquei assustado. Eu falei, devo ter cegado aí uns 100 ou 200 e não estou sabendo, né? E fui ver publicações a respeito da atrofia de retina mais atualizadas. Elas comprovaram que eu já sabia. Então, a gente sabe que pacientes que usam hidroxicloroquina por um longo período, então eu vi um trabalho, por exemplo, com o uso por mais de 8 anos com um grupo de 180 indivíduos. Nós observamos atrofia de retina em 0,3 depois de 8 anos de uso, de dose cheia, dose plena, 400 miligramas por dia. Quer dizer, então, você não acha que isso é um risco previsível? É um risco previsível, né? Então, qual é a conclusão de um estudo como esse? É que o paciente crônico, usuário de hidroxicloroquina, tem que estar fazendo um check-up com o oftalmologista, avaliando a possibilidade de atrofia de retina, né? Mas não é uma coisa tão absurda quando vocês estão vendo. Agora, o mau uso
não é nem culpa dos médicos ou de quem introduziu essa medicação. Nós todos ficamos desesperados em busca de protocolos que a gente pudesse usar corretamente os medicamentos. Olha, nós temos um fato novo na humanidade, uma doença absolutamente nova. Não é tão nova assim, porque existem alguns precedentes, né? Então, nós tivemos doenças por coronavírus no passado e foram tentados esses medicamentos no tratamento com relativo sucesso, né? Então, outras doenças por coronavírus foi usar hidroxicloroquina. Agora, o que nós temos que entender sobre hidroxicloroquina? Esse é o entendimento dessa altura do campeonato e que eu posso passar para vocês. Então, o que eu vejo sobre hidroxicloroquina? Bom, veja bem, usá-la para matar o vírus, não, isso não vai acontecer. Nós temos que entender como funciona esse medicamento. Esse medicamento, ele dificulta a entrada do vírus nas células. Esse medicamento dificulta a proliferação desse vírus no seu organismo. Cada vírus invade uma célula, se multiplica ali dentro, explode essa célula, dali saem inúmeras partículas virais que vão invadir outras células, matando essas células e assim numa reação em cadeia. A hidroxicloroquina, ela freia esse processo. Então, com isso, ela seria a droga ideal na prevenção. Então, aqueles pacientes com fatores de risco, nós usaríamos a hidroxicloroquina para ela, uma vez o indivíduo infectado, no período de incubação, ainda no período que ele está assintomático, essa medicação ela poderia frear a evolução dessa viremia, ou seja, a multiplicação desse vírus e os danos provocados por ele. Uma vez constatada a infecção, entram outros protocolos associados. Entra a ivermectina, nós vimos azitromicina, claritromicina, vibramicina, são medicamentos usados pela humanidade como um todo. Nós usamos aqui fartamente todos esses medicamentos, são medicamentos sem o maior perigo para a humanidade. A partir do momento que esse paciente complica, já não é simplesmente pela proliferação do vírus. Então nós temos uma janela de tratamento. O período de incubação, durante 10 a 14 dias, talvez, esse vírus se multiplicou. Agora, a janela de tratamento domiciliar é uma janela que, para algumas pessoas mais suscetíveis, é muito curta, por isso a agilidade no tratamento e a prevenção é tão importante. A partir do momento que esse indivíduo vai para um hospital complicado, já não é o vírus ou a quantidade de vírus que determinam a sorte desse indivíduo. Ele tem que receber agora outros medicamentos, entrariam os antivirais, que são medicamentos caros, mas nós temos agora que lidar com o estrago que foi feito no organismo, a grande destruição de células, a grande inflamação que ocorre no corpo como um todo. Então nós temos 3 momentos: a prevenção, início de sintomas e a fase hospitalar. Então aí está bem caracterizado que atitudes tomar em cada uma delas. Ok, no próximo bloco, quem são aqueles que estão suscetíveis a pegar esse vírus com mais facilidade? É verdade que até aqueles que roncam muito estão aí na linha dos prováveis, né? Que possam pegar Covid? Pois é, tem muita coisa aí que eu gostaria de perguntar a quem entende do assunto, porque ele é especialista também em medicina do sono. Ou seja, então, obesidade também é um assunto que eu vou tocar no próximo bloco, tá bom? Volto já já. Dando continuidade ao nosso programa Virando o Jogo, hoje conversando com o Dr. Samir Tumas sobre este momento em que o mundo enfrenta, a guerra contra o Covid. Chegou a hora daquela pergunta: é verdade que os mais gordinhos ou aqueles que roncam muito, olha isso, gente, estão mais suscetíveis a pegarem o Covid? É isso, doutor? É verdade. Roncar também? Puxa, eu ronco. Vejam bem, nós temos um grupo de pessoas que não estão simplesmente acima do peso, né? Nós chamamos de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela compromete até 34% da população.
São indivíduos que estão acima do peso, com um ganho de gordura abdominal. Esses indivíduos frequentemente apresentam pressão alta, apresentam ronquiapneia, podem ter alterações nos exames de sangue, como triglicerídeo alto, HDL baixo e outros mais, alterações hormonais. Então, o grupo síndrome metabólica compõe uma parcela muito significativa da população. Esses indivíduos, pela natureza do próprio problema, eles já têm uma inflamação discreta no tecido gorduroso e nos vasos sanguíneos. Essa inflamação é que propicia um aumento do risco cardiovascular. E aí entra essa virose. Ela é uma virose diferente das outras. Ela ataca o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, os vasos sanguíneos do coração, são atacados por esse vírus. Da onde também você está vendo a grande possibilidade de trombose e coagulação dentro dos vasos sanguíneos. E vocês devem ter visto também que estão usando anticoagulantes nos pacientes internados. Também é por essa razão. Os vasos sanguíneos do pulmão também ficam inflamados e podem ter coagulação também. Agora, imagine que o pulmão inflama os vasos sanguíneos e inflama também os alvéolos, onde recebe o ar. Ou seja, a respiração fica muito ruim. O ar não chega direito e os vasos sanguíneos que puxam aquele oxigênio também não drenam direito. Então a respiração fica muito ruim. Qualquer problema respiratório se torna um grande agravante. Então, se o indivíduo tem já uma asma, uma bronquite, é um agravante. Se o indivíduo tem uma rinocinusite crônica, se o indivíduo é roncador, ele por si só já tem dificuldade para respirar, né? O indivíduo que tem ronquiapneia, ele não está só fazendo barulho enquanto dorme, ele está lutando com a respiração enquanto dorme, não é? E alguns deles estão sufocando enquanto dormem. Então, a partir daí, esse grupo passa a se beneficiar de alguns tratamentos, né? Então, as sociedades de cardiologia, as sociedades voltadas ao metabolismo, ao emagrecimento, etc., já estão atentas a esse fato, né? A hidroxicloroquina, por exemplo, só por uma curiosidade, ela é usada também no tratamento do diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica na Índia. Ela é droga coadjuvante de tratamento de diabetes tipo 2 na Índia. Ela diminui a entrada do vírus na célula pela ação dela sobre o diabetes tipo 2. Não é por curiosidade que a Índia apresenta 1/3 da mortalidade mundial. É o país com a menor mortalidade por coronavírus no mundo. Então, se vocês querem um trabalho populacional, vão estudar a Índia. Então, a Índia, além da hidroxicloroquina ser usada no diabetes tipo 2, ela é usada preventivamente, profilaticamente para o coronavírus. Um país apinhado de gente, com 1.300 bilhões de habitantes, um país de gente pobre, como nós temos por aqui também, e, no entanto, a mortandade menor do que países europeus. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento aqui compartilhado conosco. Eu gostaria que o senhor voltasse para nós falarmos sobre obesidade, porque eu creio que muita gente passa aí a mão em cima dos gordinhos, dizendo sejam felizes, que é o que importa, enquanto a obesidade, na verdade, é um problema. É isso que tem que ser, eu pelo menos penso assim, tenho certeza que o senhor também. Eu volto a esse assunto, tá bom? Mas por enquanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nada, muito obrigado a você por essa oportunidade. Obrigado por ter nos assistido, eu estou sempre à disposição. Vamos virar o jogo, mas isso só é possível com a saúde em dia, tá bom? Beijão e até a próxima.